Olá, irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Arte e Teologia com Cido Prado. Hoje nós vamos estar trazendo uma mensagem bíblica das mensagens que temos aí pregado na nossa igreja. Gostaria de poder, além deste vídeo também, estar trazendo outros vídeos, falando aí de outras mensagens que nós temos ministrado. Inclusive temos um pequeno caderno, uma agenda que nós marcamos e anotamos os nossos esboços para poder ficar ali de recordação e uma mensagem que na verdade é um aprendizado, né? Mensagens que pregamos aí desde o nosso início de ministério, aos 17, 18 anos de idade, e até hoje nós recordamos desses sermões e de vez em quando nós aprimoramos e trazemos mais mensagens para o reino de Deus, né? Ou melhor dizendo, do reino de Deus. Uma mensagem que eu preguei esses dias, que eu achei super interessante estar fazendo o vídeo aqui nessa noite, ela leva por tema as dimensões da oração de Jesus. Você que tem uma Bíblia próxima aí e quiser nos acompanhar, está aqui no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo 28 e versículo 29, que vai dizer o seguinte: E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Uma das coisas que nós sempre paramos para pensar é sobre a vida pública de Jesus. Como que Jesus era antes de iniciar o seu ministério? Nós sabemos que Jesus iniciou o seu ministério aos 30 anos de idade, assim que ele foi batizado por João Batista. E então, começando ali pelo período da tentação no deserto de 40 dias, Jesus está passando por um momento, por uma tentação da qual ele vai vencer para dar início agora ao seu ministério. Mas e os anos que não fala sobre o ministério de Jesus? O que ele fazia? Obviamente que Jesus, mesmo antes de iniciar o seu ministério publicamente, ele já praticava, ele já tinha o hábito ou essa dádiva, né? Não digo um hábito, mas essa dádiva de buscar a Deus, de clamar ao Pai, de se preparar intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Jesus não foi simplesmente alguém que foi enviado por Deus e foi dotado de tudo para poder vencer tudo que ele venceu. Ele aprendeu esse processo desde a sua infância, quando sua mãe, seu pai, José, o procuram achando que ele tinha se perdido, voltaram a Jerusalém e o encontraram entre os doutores ali, conversando e falando sobre a palavra de Deus. Então Jesus, desde os seus 12 anos de idade, esse interesse, essa busca, esse desejo de buscar o conhecimento que vem do alto. E obviamente que, sendo gerado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo foi o capacitando desde a sua infância. Não é à toa que em um dos textos bíblicos Jesus abre um texto na sinagoga e lá dentro ele lê a passagem de Isaías que dizia: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para levar boas novas aos quebrantados de coração, dar vista aos cegos e fazer com que os coxos venham a andar. Então, Jesus ele já vinha sendo preparado desde a sua infância. E se tem uma pessoa que você colocaria assim na sua mente e pararia para pensar que uma pessoa que não precisaria orar, talvez essa pessoa seria Jesus. Mas mesmo assim ele orava. Ele aprimorou o seu ministério, ele buscou a presença de Deus, a presença do Pai para a sua vida, porque ele, como homem, ele precisava da presença do Pai, do Espírito Santo,
para poder realizar grandes obras, grandes feitos. Uma vez que o seu poder como Deus ficou na glória, né? Ficou no céu. Ele se despojou disso e veio como homem. Então ele precisou da ajuda do Pai, da ajuda do Espírito, que são as outras duas pessoas da Trindade, para poder fazer com que o seu ministério viesse a funcionar e viesse a dar certo, e ele viesse a vencer tudo que ele venceu. Então você para pensar, se Jesus, sendo filho de Deus, mesmo assim ele tirou tempos orando. A Bíblia vai mostrar para nós várias vezes em que Jesus orava. E essas vezes que Jesus orava não eram poucos minutos, eram horas. E talvez até mesmo noites inteiras. Jesus passava em claro, clamando a presença, a graça de Deus para a sua vida, para que a vontade do Pai viesse se concretizar na sua vida. Nós, como seres humanos, às vezes, ao invés de orarmos para buscar em Deus uma solução, ao invés de tomarmos esse exemplo de Jesus para a nossa vida, nós fazemos tudo ao contrário. Nós vamos tentar buscar soluções em outros cantos, o que não é o correto. Então, você vai ter aí na Bíblia Sagrada, além deste momento em que nós lemos aqui, outros períodos em que Jesus ele esteve orando. Eu elaborei aqui no mínimo pelo menos 4 pontos aqui do Novo Testamento em que Jesus esteve orando. Pontos essenciais que valem a pena ressaltar. Bom, então existem alguns momentos na vida de Cristo em que ele orou. E um primeiro momento aqui que eu quero mostrar para você é que Jesus orou no início do seu ministério. Você vai encontrar isso lá em Marcos capítulo 1, versículo 35. Está escrito: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus não foi empurrado por ninguém. Jesus não precisou ser cobrado por Maria para poder orar. Jesus não precisou ser cobrado por ninguém para poder levar essa vida de devoção na presença do Pai. Pelo contrário, ele se dispunha a fazer isso. Ele se levanta logo cedo e vai para um lugar deserto. Detalhe, nem falou para as pessoas que o acompanhavam que ele iria orar. É tanto que nessa passagem da Bíblia as pessoas ficam desesperadas procurando Jesus, e está lá Jesus desde manhã bem cedo orando e buscando ali a vontade, né? Buscando a direção de Deus para o seu ministério. Então, Jesus orou no início do seu ministério. Uma coisa que sempre vai dar suporte, irmãos, para o nosso ministério é a oração. Crente sem oração, cristão que não ora, ele perde a batalha. Ele não adquire a armadura. Porque ele quer carregar um ministério profético sobre a sua vida. Ele quer ter mensagem de Deus para levar. Ele quer ter unção de Deus na sua vida. Ele quer ter mensagem divina para poder levar para as pessoas. Quer ver Deus operar sinais, mas ele não consegue orar. Ele não consegue orar. E em Efésios, capítulo 6, se eu não me engano, vai dizer que a armadura de Deus nós adquirimos por intermédio da oração. O capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o calçado, que é a preparação do Evangelho da paz, e por aí vai. Então, se nós não oramos, nós não conseguimos nos preparar para a guerra. E é uma guerra espiritual. Porque quando eu falo em ser um mensageiro da palavra, eu estou confrontando o inferno. Quando eu falo em ser um missionário, eu estou confrontando as forças infernais. Quando eu falo que eu quero ser um pastor, que eu quero ser um cooperador na obra, um diácono na obra, eu estou confrontando os levantes e os ataques de Satanás. Porém, se nesse ministério eu não tenho a base da oração na minha vida, eu vou ser um alvo frágil. O inimigo vai ter poder de conseguir derrubar a minha pessoa. Por quê? Porque eu não tive a base da oração. Jesus entendia isso. E por isso Jesus orava.
Ah, mas Jesus era o Filho de Deus, mas estava como um ser humano, então Jesus orou e passou muito tempo orando. Eu não vou citar todas as partes que mostram Jesus orando, mas se você procurar nos 4 evangelhos do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são períodos intensos que Jesus passa em oração. Tá? Ele não andou sobre o mar simplesmente para demonstrar poder. Antes disso, ele passou a noite inteira orando. Tem gente que quer demonstrar poder, tem gente que quer mostrar que Deus usa e faz isso e faz aquilo. E quando Deus não usa, ele quer usar Deus. Mas não é assim que funciona. Deus, ele se dispõe a realizar grandes feitos em nossas vidas, desde que nós nos dispomos também a buscá-lo. Nós vamos ter um segundo ponto aqui que Jesus orou e que nós precisamos imitar ele nisso, que foi na tomada de decisão. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite inteira em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus passou a noite inteira em oração, para Deus, para o Espírito Santo lhe direcionar quem seriam os 12 que estariam ao seu lado durante esses 3 anos de ministério. São orações nas tomadas de decisão. Muitas vezes com a cabeça quente, com o que acontece no dia a dia, é no trabalho, é em casa, é na igreja. Infelizmente, às vezes, na tomada de decisão, que é o mais importante, nós deixamos de orar. Nós pecamos nisso. Por quê? Porque a oração nos conecta a Deus, por intermédio do Espírito Santo e de Jesus que intercede por nós. A oração nos conecta a Deus, fazendo assim com que Deus nos dê um direcionamento na tomada de decisão. E quando nós não oramos, nós tomamos decisões erradas, nós tomamos caminhos errados, nós escolhemos aquilo que está no nosso coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Não é porque está no teu coração que foi Deus que colocou lá. Então toma cuidado com isso daí. Tem muita gente que fala, é porque eu senti no coração, mas não é porque sentiu no coração que veio de Deus. O emocional nosso, às vezes, ele se mistura ali e nós confundimos ele com o espiritual. Então tem que tomar cuidado. Não é porque está no coração que foi Deus que colocou. Às vezes partiu das tuas emoções. Ah, eu senti vontade de falar isso para alguém, eu vou lá e falo. Já orou a Deus? Já pediu direção a Deus? Não é porque está no coração que foi o Espírito Santo que revelou. Eu tenho que tomar cuidado. Na tomada de decisão nós precisamos orar. Nós precisamos pedir direcionamento para Deus, para tomar as nossas decisões, independente de qualquer que seja. Tá? Mas é importante você orar, imite Jesus Cristo nisso. Ore antes de tomar a decisão. Nem que seja preciso você orar a noite inteira. Mas ore. O terceiro ponto que Jesus orou, e eu enfatizo dentro desse ponto, é 2 momentos, né? Que é o terceiro ponto, antes e depois da bênção. E o interessante é que a oração antes da bênção é um tanto diferente do que nós costumamos pensar. Porque nós falamos, quando nós queremos uma bênção, nós pedimos a Deus essa bênção. E aqui, essa oração que Jesus faz antes da bênção é diferente. Veja bem, em João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Veja que a oração da bênção, né, a oração que Jesus fez antes de receber a bênção da multiplicação não foi uma oração de petição, foi uma oração de agradecimento. A forma como Jesus ora, que Jesus conduz a oração dando graças a Deus por aquilo que ele tem em mãos naquele momento, é o que faz com que a multiplicação chegue. Ou seja, aí você está tirando de lado aquela questão da murmuração. Quando eu quero além do que eu tenho, simplesmente porque eu quero, por ganância, eu estou demonstrando o meu lado reclamão da situação. Eu reclamo daquilo que está acontecendo.
Olha, só tem isso, multiplica, faz alguma coisa. Tá errado. Você tem que agradecer por aquilo que Deus te deu. E quando você agradece por aquilo que está em suas mãos, na verdade você já está agradecendo por aquilo que Deus vai colocar além daquilo que você já tem. Porque você já está sendo grato de uma forma antecipada pelo milagre de Deus em sua vida. Então Deus, ele não vai colocar coisas grandes na mão de quem não sabe lidar com coisas pequenas. Então, se você tem algo em suas mãos hoje, por menor que seja, um cesto de pães e peixes com apenas algumas unidades, e você sabe ser grato a Deus por isso, com certeza Ele não vai deixar faltar, Ele vai multiplicar. E a bênção vem na hora certa. Então a oração antes da bênção não é uma oração de petição. Manda, eu quero, traz, resolve, faz. Não é assim. A oração antes da bênção é diferente. Obrigado, te agradeço. É uma oração que você demonstra um sentimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez em sua vida. E quando você faz isso, você abre portas para que Ele venha expandir a presença, a graça, a abundância dos milagres dele sobre a sua vida. É o espírito de gratidão. Você ser grato a Deus. E aí sim você vai ter agora uma oração que vem depois, né? Eu disse orar antes da bênção e depois. Interessante que tem muita gente que depois da bênção ele nem lembra de orar, né? Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedida a multidão subiu ao monte para orar, à parte, e chegada já à tarde estava ali só. Então veja bem que depois do milagre da multiplicação, Jesus não foi para casa dormir, Jesus não foi procurar um lugar para descansar, ele foi procurar um lugar secreto para poder buscar e orar mais a Deus. Interessante e que vale a pena ressaltar aqui é que quando nós recebemos algo grandioso da parte de Deus, nós devemos entender que esse não é um momento de festejar. Esse é um momento de você se entregar mais ainda à oração. Tá? É um momento de você se entregar mais ainda à oração. Então Deus fez coisa grande na tua vida, Deus multiplicou, Deus trouxe sinais e maravilhas. Então não vá fazer festa nesse momento. Vá orar. Vá pedir para Deus fortaleza. Vá pedir para Deus graça. Se nós levamos para o mundo espiritual, nós sabemos que quando Deus multiplica em nossa vida, o diabo fica furioso. Então é o momento de você orar mais. Deus fez um milagre, Deus salvou alguém da tua família, Deus te usou em uma palavra poderosamente, você foi consagrado a um cargo na igreja, a um ministério, um cargo ministerial, vai orar, vai se entregar a Deus, vai buscar mais a Deus. Passe noites ali em claro, buscando a presença de Deus. Se entregue em oração. E com certeza a bênção ela não vai escapar das tuas mãos. Deus vai preservar isso em tua vida. A multiplicação não vai ser multiplicação só no passado. Você vai viver uma eterna multiplicação. Mas para isso é preciso você entender que quando a bênção vem, você precisa continuar mantendo-se em oração, buscando a graça e a presença de Deus para a sua vida. E o último ponto que eu quero enfocar aqui, para não deixar esse vídeo já bem extenso, né? Para estar terminando ele, é o quarto. Jesus, ele orou para se cumprir a vontade do Pai. Jesus, não só nos seus sermões, ele ensinou isso em todos os seus sermões. E na maior parte das falas de Jesus, ele fala sobre a vontade de Deus para a nossa vida. De nós buscarmos a vontade de Deus e não a nossa. Inclusive na oração modelo, que é a do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, é o que Jesus ensina. Lucas capítulo 22, versículo 41 e 42. Veja bem. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice.
todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, como ser humano, ele se pega em um momento agora que ele está entre a cruz e o punhal, digamos assim. Lá no Monte das Oliveiras, ele ainda levou 3 dos seus apóstolos para orar com ele. E se ausentando cerca de um tiro de pedra dos apóstolos, desses 3, Pedro, Tiago e João, Jesus foi orar num cantinho mais à parte. E naquele canto, ele começou a sentir aflição. A sua carne começou a se estremecer, ele sentiu aflição. Tanto que a pressão capilar dele foi tão forte que saiu sangue dos seus poros capilares, misturaram-se com suas lágrimas e o seu rosto já ficou banhado de sangue desde o momento da oração. Jesus sofreu em oração. Por que Jesus sofreu em oração? Porque ele tinha que enfrentar uma missão que ninguém nunca enfrentou antes. Ele ia passar por um momento onde o seu corpo iria ser flagelado por causa do pecado da humanidade. Por causa do pecado de muitos, como diz lá no livro de Isaías, que estava sobre ele. A Bíblia diz no Novo Testamento que ele se fez pecado por nós. A carne de Jesus foi condenada na cruz do Calvário por nossa culpa. E devido ao seu corpo, ele ser esse cordeiro que pagaria em nosso lugar, a Bíblia diz que Deus não tem nenhum contato com o pecado. Nesse momento da cruz, o próprio Pai desampara o Filho. Não porque ele não o amasse, pelo contrário. Exatamente porque ele o amava, ele o desamparou porque a sua carne estava sendo queimada como incenso pelo pecado da humanidade. E era isso que Jesus estava orando aqui, dizendo: se possível for, Pai, passa de mim esse momento. Jesus nunca se desvinculou da presença do Pai e do Espírito, mas na cruz ele foi desamparado. E ele queria, como ser humano, ele temia passar por esse momento, mas ele girou a chave na sua oração e ele disse: todavia, não seja feita a minha vontade. Ele estava dizendo: eu percebo que eu não vim para fazer a minha vontade como ser humano. Sei que vai ser difícil, sei que eu vou sofrer, sei que vai ser um momento ruim, mas seja feita a tua vontade. Se é a tua vontade, assim, que assim seja. Então Jesus orou para se cumprir a vontade do Pai. Quantas vezes nós fazemos tudo errado? Nós procuramos seguir nossos caminhos, nossos corações, esquecemos de pedir a direção e a vontade de Deus para a nossa vida. E por não orarmos, às vezes achamos que a vontade dele está sendo feita e não está. Agora, quando você se coloca, se dispõe, se coloca debaixo da vontade de Deus e busca isso para a sua vida em oração, é claro que Deus não vai deixar com que você fracasse no mar dessa vida. Você vai conseguir vencer, assim como Jesus venceu, porque ele se despiu da sua própria vontade como homem e deixou a vontade de Deus prevalecer. Nossas vontades são traiçoeiras. Nossas vontades estão ligadas aos desejos e nos levam a caminhos que, infelizmente, às vezes pensamos estar certo e estamos errados. Lembra que eu falei? Enganoso é o coração do homem, a vontade humana. Mas quando nós pedimos a vontade de Deus para a nossa vida, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos romper e vencer. Então Jesus, ele teve algumas dimensões da sua oração. E você percebe que cada momento da oração de Jesus
existem profundidades, as suas orações nos transmitem ensino. E o texto que nós lemos aqui no começo, para fechar, que fala que ele subiu naquele monte, quase 8 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João, subiu o monte a orar, e estando orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Foi uma forma antecipada de Jesus mostrar o corpo glorioso dele, assim como ele seria após vencer a batalha, após vencer essa guerra que ele travou ali na cruz do Calvário. Então, a oração vai fazer com que nós venhamos a entender o propósito de Deus para a nossa vida e que a graça de Deus, a presença dele, vai estar estampada em nosso rosto, em nossa vida, nos dando um norte, nos dando uma direção, para que nós possamos olhar e ver que como Jesus morreu, mas ressuscitou, Paulo disse que à semelhança de Cristo, nós também morremos, mas ressuscitaremos naquele grande dia. Então, não é olhar para o momento agora e simplesmente abaixar a cabeça e achar que acabou. É olhar para o momento agora e saber que existe uma promessa de Deus. Existe um caminho que Deus escolheu para nós trilharmos. Existe uma vontade soberana de Deus sobre a nossa vida. E nos entregarmos em oração para que essa vontade se cumpra e que nós venhamos viver as dimensões da oração que Jesus viveu em sua vida, nós venhamos viver em nossas vidas também. Seguir esse exemplo da vida de Cristo. Tá bom? Te agradeço aí pela sua atenção, por ter nos acompanhado do começo até o final desse vídeo. Se você gostou, é claro, deixa um like aí, comenta, compartilha. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva também. Se você possui o desejo de fazer curso de teologia, nós também aplicamos o curso de forma online, curso básico, médio ou avançado, independente da área que você quer cursar, tá bom? É só deixar aí nos comentários e nós entramos em contato. Deus abençoe, forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus.